Pronto, muito bem, estamos de volta, tá? Estamos de volta, são 20 horas e 30 minutos. Marcamos para as 20 horas, tivemos um pequeno atraso, eu confirmei que começaríamos então às 20h30. Estamos então aqui às 20 horas e 30 minutos com aula de física para você que vai prestar o Enem e o vestibular. E a aula especial para os meus alunos do IFBA, tá? Que no mês que vem estarão fazendo provas da Olimpíada Brasileira de Física na escola pública, assim como aqueles também que estarão fazendo a prova de Olimpíada Brasileira de Física, que concorre às escolas públicas e às escolas particulares. Então, sejam todos muito bem-vindos à aula e não estou olhando o bate-papo o tempo todo, mas eventualmente eu olho para o bate-papo. E aí, se tiver alguma pergunta relevante no bate-papo, que não seja aquela gozação que o pessoal costuma fazer, eu vou responder esta pergunta sim. As pessoas que fazem parte do acesso premium do curso, eu disponibilizei os slides para que vocês baixem os slides. Caso tenham alguma dúvida, anotem a pergunta, a dúvida. Tem o fórum de discussão para tirar dúvida e tem a quinta-feira que nós estaremos ao vivo através da sala de aula virtual para tirar as dúvidas uma a uma, e vocês já sabem como é que funciona muito bem. Bom, então, sejam bem-vindos ao curso de Física para o Enem Vestibular. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Paulo Vicente e gostaria de fazer um pedido àqueles que ainda não fizeram isso. Eu gostaria de pedir a vocês que acessem as minhas páginas nas redes sociais. Então, no Facebook, é facebook.com/www.fisicainterativa, que aparece agora na frente do vídeo e eu não tinha visto isso, já está aqui na minha frente aqui, aparece um link, que é o link do fisicainterativa.com no Facebook. Quem não curtiu ainda, clica e através da fanpage você vai ficar informado, atualizado de todos os recursos que a gente vai adicionando ao site, assim como o link das transmissões das aulas. Neste momento o link desaparece, mas você também pode acessar a minha página no YouTube, onde tem mais de 150 vídeos, estão ainda fora de ordem, mas eu vou organizar para que fique fácil de encontrar, e tem a minha página no Google+, que eu ainda não sei para que serve, mas eu já fiz lá o registro do fisicainterativa.com no Google+. Então, registro devidamente feito, a gente então pede a vocês que curtam, compartilhem e convidem seus amigos para cá, para fisicainterativa.com. Na aula de hoje, eu havia programado para fazer conservação dos movimentos e estática dos corpos rígidos. Só que depois, preparando os slides, eu percebi que não tinha condição. Então, como é que eu vou fazer? Hoje eu vou dar conservação dos movimentos. Na quinta-feira eu vou dar estática dos corpos rígidos até as 9 horas. E de 9 em diante eu vou estar com o pessoal que faz parte do curso no atendimento exclusivo. Então, hoje, nós veremos apenas a conservação dos movimentos. A conservação dos movimentos, embora em muitos livros tenham apenas aplicações bem simples, esse tipo de conteúdo ele tem aplicações das mais vastas possíveis. Então, por exemplo, uma pessoa que está fazendo ginástica olímpica, os movimentos que a pessoa faz são movimentos que podem ser determinados a partir dos princípios de conservação dos movimentos, da conservação do momento linear e da conservação do momento angular. Geralmente, como esta análise inclui elementos mais complexos, no nível médio a gente não faz, apenas cita, mas não faz essa análise completa. Mas tem alguns casos que a gente faz. Por exemplo, a aplicação de airbag de cinto de segurança é uma aplicação extremamente importante e que pode ser explicada a partir deste conteúdo. Acidentes de trânsito, um perito de trânsito, ele conhece bastante física, porque ele consegue, dependendo da situação, prever qual a velocidade que os automóveis vinham antes de acontecer uma colisão. Isso porque, numa colisão, a quantidade de movimento total deve se conservar. Os astrônomos e os astrofísicos, de um modo geral, quando estão estudando o movimento de corpos celestes, sabem que esses corpos acontecem colisões uns com os outros. E quando acontecem essas colisões ou explosões, também acontece a conservação da quantidade de movimento, que é o que nós veremos aqui. O que vem a ser o princípio de conservação da quantidade de movimento, que pode ser aplicado a uma grande gama de situações físicas. Tá? Nós vamos então começar a nossa aula definindo o centro de massa.
Então, o centro de massa, a gente vai definir, vai ter alguns problemas que a gente vai conseguir resolver por estática dos corpos rígidos, mas o conceito de centro de massa ele vai ser importante para resolver outros problemas. Dá para resolver de um jeito, dá para resolver de outro jeito. Centro de massa é o que nós chamamos de um ponto no qual o corpo, tá? O corpo ele é um corpo extenso. A massa está distribuída ao longo de todo o corpo. Mas o centro de massa seria aquele lugar que, como se toda a massa tivesse concentrada naquele ponto. Tá? E ele funcionaria como se, quando você fosse aplicar a força resultante vai atuar neste ponto. Você pode ter isso para um corpo que seja um corpo homogêneo, para um corpo que não seja homogêneo, ou até mesmo para duas partículas. Vamos imaginar que eu tenho duas partículas que podem ser dois planetas, por exemplo, ou uma estrela e um planeta. E esta estrela e planeta eu quero saber onde está o centro de massa. Onde seria a posição, tá? Que se eu substituo essas duas massas por uma só, faria o mesmo efeito. Então, deixa eu sair da frente aqui, porque eu estou na frente da apresentação e assim fica complicado. Pronto, pequenininho assim fica melhor. Eu consigo explicar e não fico na frente da apresentação. Eu esqueci de tomar a pílula de nanicolina. Então, ali nós temos dois corpos e eu quero saber onde fica o centro de massa disso. Como é que eu acho o centro de massa? Para achar o centro de massa, primeiro você precisa definir o que vem a ser suas coordenadas. Então, como é que você vai medir no eixo x e no eixo y? Vamos considerar apenas uma dimensão, então apenas o eixo x. No eixo x, este corpo grande está numa posição que eu vou chamar de posição 1. Então, é a posição x1. O corpo 2 está numa outra posição que eu vou chamar de posição 2. Então, posição x2. E eu quero saber onde é o centro de massa. Ora, intuitivamente, antes de fazer qualquer conta, mesmo que você não tenha estudado física, o centro de massa deve estar perto do corpo de maior massa. E como eu faço para encontrar este valor de centro de massa? Através da seguinte expressão. O centro de massa vai estar próximo do corpo de maior massa e o valor pode ser encontrado através da seguinte expressão. A massa do corpo 1 vezes a posição dele, mais a massa do corpo 2 vezes a posição dele, dividido pela massa total. Ah, professor, e se eu tiver 3 massas, você acrescenta ali mais massa 3 vezes x3 dividido pela massa total. E se tiver 4 massas, mais massa 4 vezes a posição de 4 dividido pela massa total, e assim sucessivamente. Para o caso de uma pessoa que está fazendo ginástica olímpica, no caso da pessoa, a massa está distribuída de forma contínua e não de forma discreta. Também dá para fazer, só que na hora de fazer este somatório, isto é substituído por uma integral. Então, para corpos maciços, nós não fazemos no nível médio porque vocês ainda não conhecem cálculo diferencial integral. Nós fazemos o centro de massa apenas para situações discretas e normalmente envolvendo 2 ou 3 partículas no máximo. Para aqueles que vão cursar engenharia, vão aprender como fazer isso para qualquer corpo. Esse é o primeiro conceito importante ao estudar momento linear e também vai servir quando a gente for estudar a estática dos corpos rígidos. Vamos agora definir um segundo conceito importante que é o teorema do impulso. O teorema do impulso tem várias aplicações importantes. Considere, vamos supor que uma bola cai, bate e volta. A interação com o solo ela dura um certo intervalo de tempo, muito curto. Dá para você fazer esse estudo aplicando as leis de Newton, sem grandes problemas. No entanto, quando acontecem interações muito rápidas, a gente costuma mudar a forma de trabalhar e, ao invés de trabalhar com as leis de Newton, trabalha com o teorema do impulso, que eu vou mostrar aqui, que é completamente equivalente. Vamos considerar também a seguinte situação. A bola, tá? Ela é chutada e aí, eu ainda não me acostumei ainda com os efeitos de fisicainterativa.com, velho. Eu botei isso aqui para quando isso aqui bater e voltar, eu botar a mão e dar a impressão de que bateu na minha mão e subiu. Aê, deu certo, cara. Eu fico brincando com esses recursos aqui para tentar fazer esses negócios e na hora que eu vou fazer ao vivo, o negócio não funciona. Pô. É como se a bola tivesse vindo, bateu na minha mão e subiu. Ao bater na minha mão e subir, eu apliquei uma força. Essa força atua num certo intervalo de tempo e esta força, atuando num certo intervalo de tempo, aplicou na bola um impulso. Como eu faço para definir este impulso? Eu posso fazer esta definição. Uma forma de fazer é
partir da segunda lei de Newton que vocês conhecem. A segunda lei de Newton que vocês conhecem estabelece que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Só que vocês também sabem que a aceleração pode ser calculada como sendo ΔV dividido por ΔT. Então, eu posso reescrever esta equação assim. Força resultante é igual a m vezes ΔV dividido por ΔT. Nós podemos multiplicar ambos os lados por ΔT e a gente encontra, então, que força resultante vezes ΔT é igual a m vezes ΔV. O que é essa expressão matemática que aparece aqui está nos dizendo? Está dizendo para a gente que uma força aplicada num certo intervalo de tempo produz num corpo de massa m uma variação de velocidade. E isso acaba sendo intuitivo também, todo mundo sabe disso. A bola veio, bate na mão. Existe uma força de interação mútua. Existe um intervalo de tempo em que atua essa força. O que acontece? Este corpo de massa m tem uma alteração na sua velocidade, que pode ser uma alteração no seu valor numérico, na sua direção e no seu sentido, porque velocidade é uma grandeza vetorial. A primeira parte da equação nós chamamos de impulso. Vamos batizar que impulso é força vezes tempo. A segunda parte da equação nós vamos chamar de variação do momento linear. Nos livros do ensino médio, a maioria, ao invés de escrever momento linear, escreve quantidade de movimento. Tá? Então, fique na cabeça que se você vê a expressão momento linear, como está no edital do Enem, ou se você vê quantidade de movimento, está significando a mesma coisa. Ao impulso, vamos escrever como sendo I maiúsculo, tá? E botar uma setinha em cima, e quantidade de movimento vamos representar por ΔQ. Se você pegar um livro de nível superior, ao invés de escrever ΔQ, ele escreve ΔP, P como representando o momento linear. Então, são formas diferentes de representar. Classicamente está assim nos livros, a gente tem que se acostumar com isso e trabalhar da forma como está nos livros. Vamos então só separar, já definimos o que é impulso. Impulso é o produto da força pelo tempo que atua. Impulso é uma grandeza vetorial. Se é vetorial, tem que ter módulo. O módulo você acha multiplicando a força pelo tempo. Tem que ter direção, e a direção vai ser a mesma direção da força. E tem que ter sentido. O sentido é o mesmo da força aplicada. E também tem que ter unidade de medida. E no sistema internacional, a força é medida em Newton, o tempo é medido em segundos, então a unidade tem que ser o Newton vezes segundo. Vamos então agora definir a quantidade de movimento. Olha como eu fico muito na cabeça o que é dito no ensino médio, quantidade de movimento ou momento linear, quer dizer a mesma coisa. Vamos dizer que a quantidade de movimento ou momento linear vai ser a massa multiplicado pela velocidade. Quando eu boto delta na frente, vira variação, tá? Tá sem delta, então é massa vezes velocidade. Isso é o momento linear. Se eu botasse ΔQ, seria a variação do momento linear. O momento linear ou quantidade de movimento também é um vetor, e o módulo vai ser m vezes v, a direção é a mesma da velocidade, o sentido é o mesmo da velocidade e a unidade de medida é o quilograma vezes metro por segundo. Fica para você provar que quilograma vezes metro por segundo é a mesma coisa que Newton vezes segundo. Dá no mesmo. É a mesma unidade de medida, escrito de maneira diferente. Bom, para poder ficar um pouquinho mais claro, vamos já para um exercício de aplicação. Nesse exercício de aplicação, vamos tentar colocar, tá, em prática o que nós chamamos de teorema do impulso. Vamos considerar o seguinte problema. Numa partida de futebol, a bola se desloca horizontalmente, atinge o pé do zagueiro com velocidade de 15 metros por segundo. Ele dá um balão é aquela coisa do cara chuta, né? E a bola vai lá para cima. Então, dá um balão, a bola sobe, e vamos considerar que a bola sobe verticalmente com velocidade de 20 metros por segundo, e que a massa da bola é de 0,40 kg. Determine a intensidade do impulso que o pé do jogador imprime à bola e represente o vetor impulso graficamente. Bom, qualquer problema de física, principalmente quando envolver cinemática, leis de Newton e conservação dos movimentos,
que geralmente são problemas que envolvem vetores, desenhe. Faça um esquema antes de tentar fazer qualquer coisa. Pega o enunciado e tente transformar o enunciado num desenho. Então, vamos imaginar, não precisa fazer um desenho assim, tá? Porque eu no quadro jamais farei um desenho desse tipo. Quem me conhece sabe que eu desenho mal pra caramba. Nós temos uma bola que vem com velocidade de 15 metros por segundo. Ao interagir com o pé do jogador, esta bola vai subir verticalmente com 20 metros por segundo. Então, eu representei graficamente a velocidade da bola antes e a velocidade da bola depois. Para resolver isso, eu posso ainda melhorar o meu desenho, que é, ao invés de representar a velocidade, eu já vou fazer o meu desenho representando a quantidade de movimento. Então, vamos fazer um esquema simplificado. Esse esquema eu posso fazer muito bem, você também pode fazer muito bem. Então, para cá nós temos representando a quantidade de movimento da bola antes, que é Q1. Depois que a bola bate, né, e sobe, vai ter uma outra quantidade de movimento, que é a quantidade de movimento 2. O problema quer que você determine o vetor impulso. Então, tem que ter módulo, tem que ter direção e tem que ter sentido. Ora, nós sabemos do teorema do impulso que, partindo da segunda lei de Newton, nós concluímos que o impulso tem que ser igual à variação do momento linear, ou que o impulso tem que ser igual à variação da quantidade de movimento. Se o impulso é igual a ΔQ, quer dizer então que o impulso tem que ser igual à quantidade de movimento final, que é Q2, menos a quantidade de movimento inicial. Só que isto não é uma subtração de números, isto é uma subtração de vetores. E na subtração de vetores é diferente de subtração de números. Então, vai aqui a dica que você não pode esquecer de forma alguma. Toda vez que você for fazer uma subtração de vetores, pegue o vetor que está com sinal negativo e inverta o seu sentido. Então, observe que eu tenho Q2 menos Q1. Então, observe que Q1 está apontando, tá? Q1 está apontando para a direita. Aqui, quando eu boto esse negócio de chroma key, minha direita e esquerda fica invertido, então eu fico doido. Eu viro para um lado, eu viro para o outro, eu não sei para que lado eu estou virando. Eu não me acostumei com esse bagulho ainda. Então, observe então que Q1 está apontando, né, nesse sentido. Observe como eu fico doido. Eu não sei para onde é a direita e onde é a esquerda. Pronto. Tá vendo? Eu fico para lá. Então, Q1 está apontando para lá e Q2 está apontando para cima. Então, eu tenho Q1 e tenho Q2. O desenho fica melhor. Você, então, quer saber quem é menos Q1? Menos Q1 tem um sinal, já que tem um sinal negativo, eu inverto. Eu boto ele para o outro lado. E eu repito o meu desenho com Q2 continuando apontando para cima. Então, eu mantive a direção e o sentido de Q2 e inverti o sentido de Q1. Depois que você inverte o sentido do vetor que está com o sinal negativo, você vai continuar da mesma maneira que você faria se fossem dois vetores quaisquer, duas somas de vetores. E vocês aprenderam lá no primeiro ano do ensino médio, ou estão aprendendo agora para quem está no primeiro ano, que quando você vai somar vetores que estão saindo do mesmo ponto, você aplica a regra do paralelogramo. E a regra do paralelogramo estabelece que você deve, então, tracejar paralelo a Q2, tracejar paralelo a Q1, e o vetor resultante deve sair assim. Então, este vetor que saiu aqui, ele é o vetor ΔQ. Ele é Q2 menos Q1. E Q2 menos Q1 é o vetor impulso. Então, ao fazer este desenho, eu determinei a direção e o sentido do vetor impulso. Agora, eu quero saber o módulo. Tá? O módulo é o tamanho. Observe que o tamanho disso é o tamanho de uma hipotenusa. O I é uma hipotenusa. Então, eu vou ter que aplicar o teorema de Pitágoras. A próxima etapa agora consiste em você calcular o módulo de Q1 e o módulo de Q2. O módulo de Q1 vai ser igual a massa multiplicado pela velocidade. A massa é 0,4, a velocidade é 15, 0,4 vezes 15 dá igual a 6. Q2 é 0,4 vezes 20. Isso vai dar igual a 8. Então, o I vai ser, o teorema de Pitágoras vai estabelecer que I elevado ao quadrado é igual a 6 elevado ao quadrado mais 8 elevado ao quadrado. Portanto, I vai ser a raiz quadrada de 100, que vai ser igual a
opa, volta, que vai ser igual a 10. E como eu estou calculando o impulso, tradicionalmente, escrevemos impulso como sendo Newton vezes segundo. Observe que eu fiz a conta com unidades que estavam em quilograma vezes metro por segundo, e na hora de colocar o resultado, escrevi Newton vezes segundo. Isto porque é possível mostrar que Newton vezes segundo e quilograma vezes metro por segundo representam a mesma grandeza física. É a mesma unidade de medida, escrita de maneira diferente. Basta você lembrar que Newton é massa vezes aceleração, então é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Quando você multiplicar por segundo, você vai obter a unidade daqui. Tá? Então, essas unidades são completamente equivalentes. Mas, por tradição, a gente escreve quantidade de movimento em quilograma vezes metro por segundo e impulso sempre em Newton vezes segundo. Bom, fizemos um exercício resolvido e vamos interpretar, tá? Apenas encontrar um valor numérico, para mim, não significa muita coisa. É importante que você saiba interpretar. O que é que isso significa, tá? Quando a bola vem, o que é o impulso que eu aplico à bola? O impulso é a força multiplicado pelo tempo que vai produzir na bola uma variação na quantidade de movimento. Então, se a bola vem se deslocando nesta direção, tá? No caso, na direção contrária, se a bola vem se deslocando nessa direção, bate na mão e sobe, se você precisa aplicar um impulso à bola, você vai ter que aplicar um impulso inclinado. Para que esse impulso inclinado seja capaz de reduzir a velocidade horizontal da bola e, ao mesmo tempo, jogar a bola para cima. Então, é como se você estivesse aplicando uma força inclinada capaz de reduzir a velocidade horizontal e, ao mesmo tempo, dar uma velocidade vertical que a bola não tinha. Então, isso é que o vetor impulso está significando do ponto de vista físico. Bom, antes de passar à determinação gráfica do impulso, eu vou olhar no bate-papo, às 20 horas e 50 minutos, se tem alguma pergunta. Aqui, a primeira pergunta que eu estou vendo aqui na tela é de Mirela Fonseca. Professor, neste exercício, eu não posso fazer ΔQ usando 20 menos 15? Não pode. Não pode porque isto não é uma subtração de números, isso é uma subtração de vetores. E na subtração de vetores, você não deve subtrair os módulos. A regra para a subtração de vetores não é subtrair os módulos dos vetores. A subtração de vetores requer que você trate os vetores considerando que eles têm módulo, direção e sentido. E o vetor que tem sinal negativo, você tem que inverter a posição e fazer o teorema de Pitágoras, e não a subtração numérica entre eles. Não pode fazer direto, porque senão você vai encontrar um valor completamente equivocado. E o Henrique corrigiu, são vetores. Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta aqui. Bom, massa. Opa! Caiu a transmissão? Não, não caiu a transmissão. Vamos agora passar à determinação gráfica do impulso. Toda vez que você tiver uma força constante, você pode usar essa expressão que a gente mostrou aqui para calcular o impulso. Impulso é igual a força multiplicado pelo intervalo de tempo que atua. Só que esta expressão só deve ser utilizada se a força aplicada for constante. E, normalmente, a força aplicada não é constante. Por exemplo, uma pessoa bateu o carro, vai interagir a sua cara com o airbag. A força aplicada da cara da pessoa com o airbag está variando com o tempo, de tal maneira que a força começa um valor pequeno, atinge um valor máximo e depois diminui. Então, a força começa um valor pequeno, aumenta e depois diminui. A força é variável, então não posso aplicar essa expressão. Tanto é que a maioria dos problemas vai mandar você calcular a força média. A força média é aquela força que faz o mesmo papel que a força variável faria. De tal maneira que, normalmente, quando a força é variável, nós utilizamos o método gráfico. Se a força fosse constante o tempo todo, a gente pode mostrar que a área vai ser a força vezes o tempo. A área de uma figura deste tipo é base multiplicado pela altura. A base é ΔT, a altura é F, então F vezes ΔT vai ser a área.
logo isso vai ser igual ao impulso. Então, o impulso vai ser numericamente igual à área. Mas se o gráfico tiver um formato qualquer, e esse formato qualquer pode ser um formato muito louco, a gente pode mostrar que se for um gráfico que tem força num eixo e tempo no outro eixo, a área sobre este gráfico também vai ser igual ao impulso, independente do formato do gráfico. O único cuidado que você tem que ter é olhar para esse eixo daqui, ó, e ver se é força, olhar para esse eixo aqui e ver se é tempo. Se for força em função do tempo, o impulso vai ser igual à área. Deixe-me ver. Vamos prosseguir. Alguém botou ali que está travando. Travando. Eu acho que tem no vídeo, na transmissão de vocês, uma opção de qualidade baixa e qualidade alta. Eu já estou transmitindo aqui na qualidade menor possível. Tá? E aí eu queria saber se está travando para todo mundo ou se está travando apenas para algumas pessoas. Porque se estiver travando para todo mundo, normalmente meu aplicativo me avisa aqui e aí eu tenho que desligar a minha transmissão e reiniciar no outro formato. Mas eu já estou transmitindo no formato normal. Ângela Silva, de Goiânia, está dizendo que está normal, então está normal, eu vou prosseguir. As pessoas, tá, de um modo geral, o Abner, a Maria Paula, de um modo geral, eu queria pedir a vocês que anotem as dúvidas. No final, eu posso parar e tirar dúvida por dúvida cada um de vocês. Principalmente vocês que fazem parte do curso, porque, assim, como a gente está com algumas pessoas conectadas aqui online, não sei quantas estão conectadas online agora, se eu ficar parando para explicar cada etapa como se fosse numa sala de aula real, as outras pessoas que estão assistindo, elas perdem a paciência, cansam e vão embora. E o objetivo aqui é prender a máxima audiência possível, concorrendo aí com a Globo, né? Nesse momento concorrendo aí com Amor à Vida, né? Com a Bichamar, que está fazendo um grande sucesso aí para quem assiste. Bom, vamos passar agora para uma próxima etapa, que é enunciar um princípio muito importante na física, que vale na mecânica, que vale na eletricidade, que vale na física de partículas, que vale no estudo da astronomia. É o princípio de conservação do momento linear. Esse princípio estabelece que, se você tiver um sistema de partículas e neste sistema de partículas a soma das forças externas foi igual a zero, então somou as forças externas, deu zero, a quantidade de movimento total deve se conservar. Quer dizer, a quantidade de movimento que o sistema tem antes deve ser igual à quantidade de movimento que o sistema tem depois. Ah, mas por que isso é importante? Como é que eu provo isso? Aqui eu botei uma aplicação que é muito comum aparecer nos livros, que é a aplicação do canhão. Uma animação extremamente tosca, que eu mesmo fiz no PowerPoint, que se um canhão dispara uma bala, todo mundo sabe, intuitivamente, que quando o canhão dispara uma bala, a bala vai se movimentar para frente e o canhão vai sofrer um recuo. E claro, como a bala tem uma massa muito pequena, a velocidade da bala vai ser muito maior do que a velocidade do canhão. Esse recuo que acontece é o canhão aplica na bala uma força. A bala aplica no canhão uma outra força. Essa força atua durante o mesmo intervalo de tempo. E é uma força que tem o mesmo valor. Então você vai ter um impulso de um lado e vai ter um impulso do outro lado. E esses dois impulsos, eles são exatamente iguais, porque a ação é igual à reação. E é essa ação ser igual à reação que vai levar ao que nós chamamos de conservação da quantidade de movimento ou conservação do momento linear. Deve observar nos meus slides aqui que eu estou escrevendo no título conservação do momento linear e embaixo quantidade de movimento. Estou fazendo isso de modo proposital porque vocês vão ter que aprender a, quando olhar um problema, os dois significam a mesma coisa. Bom, como é que eu provo que isso é uma consequência imediata da terceira lei de Newton? Então, quando o canhão dispara, ele aplica na bala uma força F. Pela terceira lei de Newton, a ação é igual à reação. Então, se o canhão aplica à bala uma força F e vai agir num certo intervalo de tempo, então a bala vai aplicar no canhão uma força menos F, que vai agir no mesmo intervalo de tempo. Então, se eu calculo o impulso que a bala sofre,
o impulso que a bala sofre vai ser igual a força vezes ΔT. Se eu calculo o impulso que o canhão sofre, vai ser menos F vezes ΔT, já que a força age no sentido contrário. Se você, então, considerar bala e canhão como sendo um sistema isolado de forças externas, quer dizer, então, que as únicas forças que atuam no momento do disparo é o par ação-reação, é F e menos F. Então, se você soma o impulso da bala com o impulso do canhão, quer dizer que o impulso no sistema vai ser zero. Se você desprezar que no canhão vai ter atrito com o solo e que depois que a bala sai, vai ter a ação da força-peso. Então, é logo após a explosão para que você possa desprezar as forças externas. Então, o impulso sobre o sistema vai ser igual a zero. Isso quer dizer, então, que, como o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, se o impulso é zero, a variação da quantidade de movimento também é zero. E se a variação da quantidade de movimento é igual a zero, e variação de qualquer coisa é final menos inicial, então significa que a quantidade de movimento final tem que ser igual à quantidade de movimento inicial. Então, sim, a bala não vai reta, a bala vai parabólica, isso é verdadeiro. Por isso que eu estou considerando a interação que acontece como se a interação acontecesse e eu estou desprezando a existência de forças externas. Assim que a bala sai, o movimento passa a ser parabólico. Eu só posso fazer essa conta no momento do disparo, logo após o disparo, porque senão aquilo que a gente fez lá ele não vale. Não vale se os corpos estiverem aqui na superfície da Terra. Tá? Teria que ser para ir em linha reta somente se esse disparo acontecesse no espaço sideral longe do campo gravitacional. E aí quem falou que a bala não vai em linha reta tem razão. Tá? É simplesmente porque o professor Paulo Vicente é professor de física e não sabe fazer animação que preste. Aí faz esses negócios assim. E aí tem que ficar corrigindo para vocês acreditarem de que isso é verdade. Bom, em relação a essa ideia do canhão, e aqui eu vou fazer esse exercício porque as pessoas acabam confundindo a quantidade de movimento zero com a variação da quantidade de movimento zero. Tá? As pessoas confundem uma coisa com a outra. Então, Abner está perguntando como faz para diminuir a qualidade do vídeo. Abner, eu acho, tá? Aqui na minha transmissão não está assim. Mas na transmissão de vocês, procure aí perto do botão do chat se não existe uma opção aqui de baixar a qualidade. Qualidade baixa e qualidade alta. Normalmente existe um botão aqui. No meu não está disponível. Aí você procura aqui. Ou então reinicia a página. Tá? Não é possível que o meu esteja travando e alguém esteja vendo sem travar. Então, internet compartilhada, internet tipo net, essas coisas, 3G, essas coisas realmente às vezes atrapalham um pouco assistir transmissões ao vivo. Pronto, beleza. Opa, fui tirar aqui para poder mostrar a Abner, tentar mostrar a Abner. Tenta aí, velho, vê se você consegue achar algum botão aí de diminuir a qualidade. Opa, agora perdi o chat, pronto, agora ficou legal. Pronto, questão na tela. Exercício resolvido. Um canhão de artilharia horizontal de 1 tonelada, inicialmente em repouso, dispara uma bala de 2 kg com velocidade de 300 metros por segundo. Determine a velocidade de recuo do canhão logo após o disparo. Então, acho que foi Euler que falou que logo após o disparo, tá, o canhão vai se deslocar em linha reta. Se tiver atrito, ele vai parar. E a bala vai fazer um arco de parábola, isso é perfeito. Mas eu quero saber logo após o disparo. Tá? Então, milésimos de segundos após ser disparado, para não dar tempo você observar a trajetória parabólica. Ora, todo problema que envolver explosão, aqui no nível médio, a gente vai resolver aplicando o princípio da conservação da quantidade de movimento. Numa explosão, quando acontece a explosão do canhão, o que vai acontecer aqui é simplesmente a força que atua na bala e no canhão é uma força interna.
Então, não vai ser essa linha reta que saiu aí, tá? Essa linha reta é na ausência de gravidade. Então, na ausência de força externa, a força que um aplica no outro são idênticas. Se são idênticas, você vai dizer, se o sistema é isolado de forças externas, então a quantidade de movimento do sistema deve se conservar. Quantidade de movimento se conservar quer dizer que a quantidade de movimento que o sistema tem antes da interação tem que ser igual à quantidade de movimento do sistema depois. Ou o momentum que tem antes é igual ao momento que tem depois. Antes da interação, o sistema estava em repouso, estava parado. Logo, depois da interação, logo antes da interação, se estava em repouso, a quantidade de movimento é igual a zero. Então, depois, a quantidade de movimento tem que continuar sendo igual a zero. Aí muitos alunos botam a mão na cabeça, como é que pode ser igual a zero se entrou em movimento? Ora, vai ser igual a zero porque os dois estão em movimento e esse movimento acontece em sentidos opostos. E como acontece em sentidos opostos, quer dizer que a massa vezes a velocidade da bala, multiplicado pela massa vezes a velocidade do canhão, é que vai dar o mesmo valor. Como você vai ter dois vetores com sentidos opostos, a soma desses dois vetores é que vai dar zero. Então, pelo princípio de conservação da quantidade de movimento, a massa do canhão vezes a velocidade do canhão mais a massa da bala vezes a velocidade da bala depois da interação, somados, tem que dar zero. Somados tem que dar zero, a gente vai substituir os valores e vai encontrar que a velocidade de recuo do canhão vai ser menos a massa da bala vezes a velocidade da bala dividido pela massa do canhão. Com os valores dados no problema, você encontra que a velocidade de recuo do canhão é de menos 0,6 metros por segundo. O que é que isso quer dizer, esse sinal negativo? O sinal negativo quer dizer que o canhão tem uma velocidade oposta à velocidade da bala. A bala se desloca para um lado, o canhão se desloca para o outro lado. Quando você multiplicar a massa do canhão vezes a velocidade do canhão, você vai encontrar o mesmo valor que multiplicando a massa da bala vezes a velocidade da bala. Dá para fazer isso de cabeça. O canhão tem 1 tonelada. 1 tonelada são 1.000 quilogramas. 1.000 vezes 0,6 vai dar 600. Então, quer dizer que tem 600 quilogramas vezes metro por segundo para cá. Enquanto que a bala tem uma massa de 2. 2 vezes 300, que é a velocidade, que vai dar 600. Então, você tem 600 kg vezes metro por segundo para um lado, 600 para o outro. Quando você soma os dois vetores que têm mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos, esses dois vetores somados dá zero. Então, como a soma dos vetores está dando igual a zero, quer dizer que a quantidade de movimento que tinha antes, zero, é igual à quantidade de movimento depois, zero. Tá? Zero porque é uma soma de vetores. Isso tem que estar bem claro na cabeça de vocês, porque as pessoas confundem quantidade de movimento zero do sistema com velocidade zero, repouso. E isso não pode confundir. E Diogo Almeida é meu aluno do IFBA, vai fazer prova sexta-feira com esse assunto, inclusive. Conservação do momento linear. Onde você aplica? Quais são os problemas que você olha e vai ter que usar a conservação do momento linear? São problemas do tipo colisões. Bater uma coisa com a outra, tem que usar a conservação do momento linear. Problemas de pêndulo balístico, que é uma colisão. Só que é uma colisão que você manda um projétil, ele bate no corpo e o corpo sobe. Tá? Só que para resolver esse tipo de problema, tem que saber aplicar a conservação da energia, que nós veremos na semana que vem. Problemas envolvendo explosões. Então, seja colisão, ou seja, explosão, bum, tá? Conservação do momento linear. E o último que seria, é muito comum aparecer em provas de vestibular e questões de nível médio, uma pessoa que está caminhando sobre uma prancha ou caminhando sobre uma canoa, de tal maneira que a canoa pode deslizar sobre a água. Então, quando a pessoa pisa na canoa e anda, tá? Ele vai empurrando, ele bota o pé no chão, o chão
empurra o chão para trás e o chão joga ele para frente. Quando isso está acontecendo, a interação que acontece entre a pessoa e a canoa é uma interação que só tem forças internas, se você desprezar o atrito externo. E toda vez que só tem forças internas atuando no sistema, você pode aplicar o princípio de conservação do momento linear. No caso das colisões, tem algumas coisas que são importantes, que é classificar as colisões. As colisões podem acontecer de três tipos. Existem as colisões que são elásticas, e as colisões elásticas são aquelas que a energia total se conserva. Colisão elástica, na prática, na natureza, é muito difícil de encontrar, porque toda colisão geralmente é acompanhada de um barulho. Então, parte da energia é dissipada na forma de energia sonora. Toda colisão geralmente é acompanhada de um aquecimento, tá? Bateu, aquece, ou de uma deformação. Então, o trabalho de deformação também gasta energia. Tem colisões que são muito próximas de serem elásticas, mas perfeitamente elástica é muito difícil. Mas há alguns casos que essa perda de energia é tão pequena que a gente pode considerar que a energia do sistema se conservou. Quando isso acontecer, a colisão ela é elástica. Existe ainda a colisão que é parcialmente elástica, que é quando os corpos colidem. Depois da colisão, eles continuam se deslocando de formas separadas e vai ocorrer uma dissipação parcial de energia. Quer dizer, parte da energia vai ser transformada em outras formas de energia que não dá mais para utilizar. Existe o terceiro tipo de colisão, que é a colisão inelástica. Inelástica é quando o corpo bate, colidiu e movimenta grudado. Então, quando eles se movimentam com velocidades iguais, significa então que a colisão é inelástica e ocorre máxima dissipação de energia. Então, sabendo identificar esses três tipos de colisões, você sempre vai poder aplicar o princípio da conservação da quantidade de movimento. Agora, lembre-se, para aplicar este princípio, a resultante das forças externas deve ser igual a zero. Quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Como nós vimos aqui que quantidade de movimento é massa vezes velocidade, então, se você tiver dois corpos se deslocando, vai ser a massa de um vezes a velocidade dele, mais a massa do outro vezes a velocidade dele. Isso antes de colidir. Depois de colidir, vai ser a massa vezes a velocidade. Observe que existe uma convenção nossa, tá? Que a gente faz aqui na física, que é, antes eu escrevo massa vezes velocidade, massa vezes velocidade. Depois eu boto massa vezes velocidade de A, linha. Essa linha que eu escrevo aqui, eu estou indicando que é depois que o corpo colidiu. Mais massa vezes velocidade de B, linha, indicando que é depois da colisão. Isso aqui, então, você pode aplicar toda vez que o sistema tiver resultante das forças externas igual a zero. Existe uma segunda equação importante que a gente pode aplicar, que é o coeficiente de restituição. O coeficiente de restituição é uma grandeza adimensional, quer dizer, só é um número, não tem unidade de medida, que representa uma relação entre as velocidades relativas antes e depois da colisão. Ficou redundante, relação entre velocidade relativa. Vamos melhorar isso, que representa a razão entre as velocidades relativas antes e depois de uma colisão. Neste momento, eu silencio o microfone. Amigo, faltou água aqui para poder molhar a garganta. Então, este coeficiente de restituição ele pode ser calculado da seguinte maneira: já que é velocidade relativa vai ser velocidade, a diferença entre as velocidades depois da colisão, então a velocidade de B menos a de A. Observe o linha aqui, ó. Linha quer dizer depois, tá? Então, isso aqui é a velocidade relativa depois da colisão e velocidade relativa
antes da colisão. Então, a velocidade relativa é, inicialmente, como eles estão se afastando depois da colisão e como estão se aproximando antes da colisão. Então, em cima, alguns livros escrevem assim, isso aqui em cima é velocidade de afastamento e embaixo velocidade de aproximação. Ao invés de escrever velocidade relativa, vocês podem encontrar em outros livros ou módulos escrito velocidade de afastamento dividido por velocidade de aproximação. É uma outra forma de escrever isso que eu escrevi dessa maneira aqui. Quando os corpos batem e se deslocam juntos, significa que depois da colisão não tem velocidade relativa, porque a velocidade de B' vai ser igual à velocidade de A'. E se eles têm mesma velocidade depois da colisão, esta subtração aqui vai dar zero. Então, daqui, antes mesmo de passar para o próximo slide, a gente já conclui que toda vez que acontecer uma colisão do tipo inelástica, bateu, grudou, a velocidade relativa depois vai ser igual a zero, então o coeficiente de restituição vai ser igual a zero. Pronto. Ainda nas classificações das colisões, tem essa tabelinha aqui que é muito útil, tá? É o que eu falei antes. Na colisão inelástica, colisão parcialmente inelástica e colisão elástica. Toda vez que a colisão for inelástica, o coeficiente de restituição é igual a zero, porque não existe velocidade relativa depois da colisão. Se deslocam juntos. A energia vai ser dissipada, e é a máxima dissipação de energia que pode ocorrer numa colisão. E a quantidade de movimento vai se conservar. Quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Na colisão parcialmente elástica, o coeficiente de restituição vai variar entre 0 e 1. Então, vai ser maior que 0, vai ser menor que 1, tá? Indicando aí um meio entre o inelástico e o elástico. Vai ocorrer dissipação de energia, mas vai ser uma dissipação menor do que no caso inelástico. E a quantidade de movimento também vai se conservar. Na colisão que é elástica, a energia se conserva. Então, nesse caso, o coeficiente de restituição vai ser igual a 1. A energia antes vai ser igual à energia depois. E a quantidade de movimento vai se conservar. E daí você consegue concluir a importância de estudar a conservação dos movimentos. Observe que mesmo a energia não se conservando, em todos os casos, a quantidade de movimento vai se conservar. E por esta razão, em problemas envolvendo colisões e explosões, mesmo sabendo que pode ter a situação de aumento de energia, que é o caso de uma explosão, a energia química é transformada em energia cinética, aumentando a energia total do sistema, ou no caso de uma colisão, que há dissipação de energia, em todos os casos eu posso aplicar o princípio da conservação dos movimentos. Bom, quem estuda por livros ou por módulos vão encontrar lá este gráfico, que é o gráfico das velocidades relativas que acontecem numa colisão. Então, inicialmente, você tem uma velocidade positiva, a outra negativa, indicando que eles estão se aproximando. Então, os corpos estão se aproximando para acontecer a colisão. Então, duas bolinhas lá se movimentando uma em direção à outra. Então, se uma está vindo numa direção e outra na outra, melhor, corrigir isso, Paulo Vicente. Se uma está vindo num sentido e a outra em outro sentido, então, uma velocidade é positiva e a outra é negativa. Quando se encontrarem, vai acontecer a colisão. Nesse momento de acontecer a colisão, então tem várias etapas aqui, né? Na colisão vai acontecer de ocorrer uma deformação. Essa deformação faz então que a velocidade de um diminua em módulo e a outra tende a aumentar em módulo. E depois que acontece a colisão, acontece o que nós chamamos de deformação e depois a restituição. Quer dizer, a restituição então já é quando ele bateu, deformou e depois ele vai voltar. Quando ele volta, é quando acontece o que nós chamamos de restituição. Então, esse gráfico aí está representando isso. Os corpos vêm, se deslocam, se aproximando, se aproximou, aproximou, juntou. Juntou, deformação e depois restituição. Então, esse gráfico das velocidades
a gente interpreta desta maneira. E aí, depois que acontece a restituição, eles vão se afastar. Então, vai ser a velocidade relativa de afastamento que vai aparecer aqui. E aí, para finalizar essa parte de colisão, vamos fazer um exercício. Esse exercício requer um pouquinho de atenção, tá? E o tamanho está muito pequeno, eu não consigo enxergar. E aí, nesses casos que Paulo Vicente não consegue enxergar, ele desaparece. Opa, errei, o botão não é aumentar, cara, é desaparecer. Paulo Vicente desaparece e eu vou para perto do computador ali para poder enxergar melhor. Então, uma bola de sinuca de massa 0,2, os outros eu tinha gravado aqui, cadê desaparecer? Só tela. Pronto, desapareci. Ninguém quer ver minha cara, vocês querem ver a questão. Uma bola de sinuca de massa 0,2 kg, bola branca, e velocidade 6 metros por segundo, colide frontalmente com outra de massa 0,16 kg, bola vermelha, que estava parada. Após a colisão, a bola branca se desloca com velocidade de 2 metros por segundo, na mesma direção e sentido em que estava antes do choque. Nessas condições, determine a velocidade da bola vermelha após o choque e o coeficiente de restituição. Deixa eu só, antes de prosseguir com a resolução da questão, dar uma olhada aqui em quantos ainda continuam vivos aqui na aula. E não sei porque eu quis olhar isso, que travou tudo aqui agora. 61 pessoas. E eu quero resolver isso. Aconteceu uma colisão. Antes de resolver, faça um esquema. Fazer esquema é obrigatório em problemas de física. Então, antes da colisão, nós temos a bola branca e a bola vermelha. A bola branca disse que tem velocidade de 6 metros por segundo e massa 0,2 kg. Bola vermelha, velocidade igual a 0 e massa 0,16 kg. Depois da colisão, o que ele disse? Disse que a bola branca se desloca com 2 metros por segundo na mesma direção e sentido. Então, mesma direção e sentido. Enquanto que a bola vermelha, ele não sabe o que acontece. Ele pergunta, nessas condições, determine a velocidade da bola vermelha. Então, depois de acontecer esta colisão, qual vai ser a velocidade com que esta bola vai estar se deslocando? Ora, mesmo antes de fazer qualquer conta, você sabe que não existe nenhuma possibilidade da bola vermelha estar se deslocando para a esquerda. Certamente está se deslocando para a direita. Eu só preciso saber com que velocidade. Como é que eu vou resolver isso? Se você considerar que no momento da colisão existe apenas forças internas, A empurra B e B empurra A, de acordo com a terceira lei de Newton, então você pode dizer, pelo princípio de conservação do momento, ou pelo princípio de conservação do momento linear, a quantidade de movimento que o sistema tem antes da colisão deve ser igual à quantidade de movimento que o sistema tem depois da colisão. Então, como é que eu acho a quantidade de movimento do sistema? Vai ser a massa de A vezes a velocidade de A, mais a massa de B vezes a velocidade de B. Isso aqui é antes da colisão. Depois da colisão, eu escrevo linha. Então, faço massa de A, repito tudo, só que eu boto linha no V. Então, massa de A vezes VA', que é a velocidade de A depois da colisão, mais massa de B vezes VB', que é a velocidade de B depois da colisão. Isso é clássico, isso é geral, isso vale para qualquer colisão de dois corpos. Aí você vai ter que substituir agora. Na hora de fazer a substituição, tem apenas um cuidado, que é geral. Adote um referencial como sendo seu referencial positivo. Então, vamos supor, você pode dizer que tudo que está apontando para a direita é positivo. Então, na hora de fazer a substituição, o que tiver apontando para a esquerda terá sinal negativo. Só que, para nossa alegria, neste caso, não tem nada para a esquerda, só tem para a direita. Então, substituindo, vai ficar assim. Massa de A
0,2, vezes velocidade de A, 6. Então, 0,2 vezes 6. Massa de B, 0,16. Velocidade de B antes da colisão, 0, estava parado. Massa de A, 0,2 de novo. Velocidade de A depois da colisão, 2. Massa de B, 0,16. Velocidade de B depois da colisão, não sei, quero saber quem é. Fazendo esta conta, você vai encontrar então que a velocidade de B depois da colisão é 5 metros por segundo. Mas o problema quer saber qual é a velocidade, já encontramos, e quer saber também qual é o coeficiente de restituição. O coeficiente de restituição você vai ter que encontrar dividindo a velocidade relativa que você tem depois da colisão pela velocidade relativa que você tem antes da colisão. Observe para aqui. Olhe para aqui e veja bem. B está se deslocando com 5 metros por segundo. A está se deslocando com 2 metros por segundo. Observe então que B está se afastando de A com a velocidade de 3 metros por segundo. Então, na colisão, B sai com velocidade maior do que A, consequentemente, ele está se afastando. Então, a velocidade de afastamento aqui é de 3 metros por segundo. E a velocidade relativa de aproximação antes esse está parado, esse está com 6, então estão se aproximando com 6 metros por segundo. Então, se eu aplico isso no coeficiente de restituição, fica velocidade de B depois do choque, 5. Velocidade de A depois do choque, 2. 5 menos 2, 3, que é justamente a velocidade relativa depois da colisão. Velocidade de A antes do choque, 6. De B, 0. 3 dividido por 6, 0,5. Observe que o coeficiente de restituição deu um valor entre 0 e 1. Então, esta colisão não é uma colisão elástica, a energia não se conserva, e não é uma colisão inelástica, eles não se deslocam juntos. Logo, este é um caso de colisão parcialmente elástica. É um caso de colisão onde o coeficiente de restituição está entre 0 e 1. Geralmente, problemas que envolvem a conservação dos movimentos também envolve a conservação da energia. De tal maneira que estudar conservação dos movimentos sem estudar a conservação da energia acaba sendo algo muito complicado. Então, eu aqui, para fazer esta escolha, preferi eliminar as questões que envolveria a energia, porque a energia nós veremos isso na semana que vem. Na semana que vem, nós estaremos de volta, tá? E nós estaremos de volta com o conteúdo que mais cai na prova do Enem de mecânica. O que mais cai no Enem em mecânica não é cinemática, não é dinâmica. O que mais cai é a conservação da energia. E nós faremos isso na semana que vem. Esta aula, da mesma forma que ela foi ministrada aqui, ela vai para o ambiente virtual de aprendizagem e todas as pessoas que têm acesso premium, que são colaboradores desse projeto, podem assistir a aula e podem baixar a aula para o computador. Na próxima quinta-feira, os 50 que estão conectados, eu estarei aqui de novo, às 20 horas, tá? Vou entrar mais cedo um pouquinho, para falar sobre estática dos corpos rígidos, que não deu tempo de falar hoje. E às 9 horas eu tenho um encontro marcado com as pessoas que são colaboradores do projeto para resolver questões desse assunto. Eu pego as questões dos principais vestibulares do Brasil e aquelas também que caem no Enem para poder resolver. Estou preparando o especial Enem, que é pegar todas as questões do Enem, 100 questões, e resolver todas no formato vídeo. Num formato mais light, mais relaxado, falando mais devagar, para você conseguir revisar tudo o que você precisa para o Enem. Na quinta-feira, tá? Só lembrando aqui, cadê? Deixa eu voltar aqui, finalizar a apresentação e abrir a outra apresentação. As pessoas que fazem parte do curso, na quinta-feira, amanhã no caso, vocês já podem fazer o download das aulas
e baixar estas aulas para assistir no seu computador, tablet ou smartphone, aí fica a gosto do freguês, onde você quer assistir. Vocês também poderão, e aí quem quiser ainda tem vaga, tem 20 vagas ainda para o acesso completo, exercícios resolvidos passo a passo, mostrando como atacar os principais problemas de física, e tem a super novidade que é dedicado àquelas pessoas que precisam de muita física ou têm muita dificuldade em física. Ou vai concorrer à engenharia, medicina e profissões da saúde, ou tem dificuldade em física e gostaria de contar com a minha ajuda direto para poder sanar e não ficar dúvida sobre dúvida. É a sala de aula virtual que nós utilizamos toda quinta-feira. Toda quinta-feira nós entramos nessa sala e aí só entra na sala quem contribui com o projeto para que eu possa continuar ministrando aulas pela internet. E aí as pessoas entram na sala e conseguem, utilizando o microfone, eu vou resolvendo a questão, aqui aparece o quadro virtual onde eu vou resolvendo questões, as pessoas estão com dúvida e aí levantam a mão. Eu abro o microfone, a pessoa pergunta, todo mundo consegue interagir. Inclusive, já estou me programando para, nas próximas aulas, a partir já da primeira semana de agosto, então agosto, setembro e outubro, as pessoas que fazem parte do curso vão conseguir fazer a pergunta durante as aulas ao vivo, usando o microfone também. Tá? Então, todo mundo vai estar lá conectado com o microfone ligado. A qualquer momento, levanta a mão. Quando eu concluir o raciocínio, eu vou e respondo a pergunta. Os demais, que estão assistindo diretamente no live stream, não têm essa possibilidade, porque o live stream é somente bate-papo. E quando eu acompanho o bate-papo lá, eu me perco, eu fico confuso. Tá? Nesse momento, eu vou para o bate-papo. Tá? Se alguém tem alguma pergunta para fazer, o momento é agora. Se você faz parte do acesso Premium, Ambiente Virtual de Aprendizagem, e quinta-feira estamos de volta. Se você tem dúvida de quer participar do projeto, quer entender como é que funciona e quer colaborar, temos mais 20 vagas para o acesso que tem um atendimento exclusivo. Isso porque o número de pessoas na sala é limitado e eu não quero ter uma grande quantidade de pessoas porque eu não vou conseguir dar atenção a todo mundo. Então a gente precisa limitar o número de pessoas e temos ainda mais 20 vagas apenas. Então se você vai fazer o Enem, a hora é agora de fazer a sua inscrição e garantir uma das últimas 20 vagas. Então nesse momento eu vou desfazer a transmissão parcialmente para poder encerrar a gravação e vou para o bate-papo para tirar dúvida de quem tem dúvida.